No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fantasma do filme Retratos Fantasmas. Se você não viu ainda esse filme, corre para ver, que é um filme espetacular. A gente vai comentar um pouco sobre esse filme, a gente vai comentar também sobre essa questão desse fantasma, né, da aparição do fantasma no filme Retratos Fantasmas. Se você não sabe do que eu estou falando, fica até o final, porque tem muita coisa interessante aqui nesse vídeo para a gente ver, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, os lugares mais mal assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, de outros países, de outras cidades, nós temos um canal paralelo que é o Cine Terrologia Cultural. Vou deixar o link aqui abaixo e assim que terminar esse vídeo você pode clicar e se inscrever neste outro canal também, tá? Então vamos falar o seguinte, no sábado, por exemplo, né? Como é que surgiu a ideia desse vídeo aqui? No sábado, aliás, esse final de semana como um todo foi muito prazeroso para mim, né? Amanhã vai sair um vídeo aqui no canal sobre um livro que eu li, né, do André Balaio, e é bem interessante, eu espero que você assista, né? É um livro que eu li no domingo. É um livro tão interessante que eu comecei a ler no domingo e terminei no próprio domingo mesmo, não conseguia parar de ler. Mas no sábado eu tive outra experiência que é bem interessante, né, que tem a ver com o fato de eu ter assistido o documentário de Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, né? Ele está disponível na Netflix. É um documentário impressionante, é um documentário que fala não só sobre Recife, mas de certa forma fala também sobre as histórias das cidades em geral, né? Mas, obviamente, o filme se passa no centro do Recife. A primeira parte vai se passar, por exemplo, em Boa Viagem. Eu não vou dar muitos detalhes, né? É sobre essa primeira parte que aparece esse fantasma que a gente vai falar hoje. Mas, a partir da segunda parte, por exemplo, acontece no centro do Recife. Então, a gente pode dizer que o que foi apresentado no documentário, né? A gente pode considerar que o centro do Recife acaba sendo o personagem principal deste documentário. E é um documentário que ele está bem alto agora. Inclusive, ele foi muito bem recebido pela crítica, foi muito bem recebido pelo público, né? E ele está ele está concorrendo na verdade, assim, ele, não é que ele está concorrendo ao Oscar ainda. No momento em que a gente grava esse vídeo, ele foi indicado pelo Brasil para ser o representante do Brasil no Oscar. Aí, segundo eu estava lendo, por exemplo, a equipe, né, do Oscar, né, que vai selecionar os filmes, vai validar ou não essa indicação. Então ele pode concorrer ao Oscar ou não. A gente está na torcida para que ele concorra. Realmente é um documentário bem interessante, Retratos Fantasmas, e é interessante também a forma como o Kleber Mendonça Filho articula, por exemplo, a questão do cinema, e a partir das histórias do cinema ele conta também a história da cidade, né? Ele fala sobre questão financeira, movimentação financeira, né? Questões socioeconômicas, mas fala de forma geral sobre questões sociais, né? Como os cinemas, por exemplo, podem moldar o comportamento de uma cidade, né? Como, por exemplo, os comportamentos e os hábitos dos moradores dessa cidade se modificam com o passar do tempo. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção são as cenas finais, que eu não vou dar maiores detalhes aqui porque você pode não ter assistido, né? Mas as cenas finais do filme traz muito claro uma percepção que eu acho que muita gente já tinha, mas a gente não tinha isso materializado no cinema, né? Essa mudança de comportamento. Com a mudança de comportamento, muda-se também o destino financeiro, né? O destino econômico das pessoas e tal, para onde as pessoas destinam seus recursos e, consequentemente, abrem novas possibilidades de mercado. E aí a gente tem, em contrapartida, o fechamento, por exemplo, de vários cinemas, várias salas de cinema. Então é um documentário bem interessante do ponto de vista sociológico, né, do ponto de vista antropológico também, do ponto de vista psicológico, por que não dizer. E como eu falei, não fala só sobre Recife, mas também você pode expandir essa percepção para todas as cidades. Pois bem, este documentário é um documentário fantástico, principalmente para quem tem uma relação afetiva com o centro do Recife, assim como eu. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o Kleber Mendonça, logo na primeira parte, o documentário ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte ele apresenta uma foto de um fantasma, tá? E eu tinha uma tendência, inclusive, quando eu tava imaginando, né, gravar esse vídeo, eu ia citar o nome suposto fantasma. Mas uma coisa interessante, ontem eu estava vendo a entrevista do Kleber Mendonça Filho, acho que foi no canal Metrópolis. Eu vou procurar esse link e vou colocar aqui abaixo caso você queira assistir.
E no final desse vídeo você pode dar uma olhada lá. O Kleber Mendonça, ele estava sendo entrevistado pelo canal Metrópolis, e o entrevistador, na verdade, ele fala o seguinte: olha, e me conta mais sobre aquela foto, né, do suposto fantasma e tal que apareceu. Ele mostra a foto, eu vou mostrar para você aqui agora. Essa foto é essa aí que tá aparecendo na tua tela, tá? Então, o Kleber Mendonça, ele vai dizer o seguinte: olha, ele fala para o entrevistador, né? Você falou suposto fantasma, mas eu queria fazer uma correção, né? Isso tem na entrevista, você pode dar uma olhada lá. Quero fazer uma correção. Aquilo não é um suposto fantasma, aquilo é um fantasma. E aí o Kleber Mendonça vai dizer: eu conheço a minha máquina, né? Eu tirei a foto da sala, ele tira a foto da sala, ele explica isso no documentário também. Ele tira a foto da sala, e quando ele tirou foto da sala, quando ele foi revelar, saiu essa foto desse fantasma. Então o Kleber Mendonça, ele diz que apesar de não ser religioso, né, não ter muito nele essa veia religiosa, né, essa formação religiosa, mas ele afirma categoricamente, afirma veementemente que aquilo sim é um fantasma. Ele diz: eu conheço a minha máquina e eu sei que aquilo é um fantasma. Umas curiosidades antes de concluir essa questão do fantasma lá do documentário Retratos Fantasmas, né? Essa foto foi tirada lá em Boa Viagem. A gente tem inclusive até um vídeo aqui no canal que fala sobre assombrações numa casa lá em Setúbal, né, em Boa Viagem. Acredito eu que seja nas proximidades ali de onde foi gravado, né, a primeira parte desse documentário, que era, me parece, onde Kleber Mendonça Filho morava, né, na infância, na juventude e tal. E o que acontece, eu vou deixar o link aqui abaixo também, né? E vou deixar o link aqui abaixo também de um relato que a gente recebeu, né, de um rapaz que afirma ter saído do Cinema Veneza, quando o Cinema Veneza, que ficava localizado na Rua do Hospício, né, hoje já não existe mais, mas o Cinema Veneza, por exemplo, foi inaugurado, se eu não me engano, no Natal de 1970, né, mais ou menos ali no dia 27 a 29 de dezembro de 1970, né, o primeiro filme que foi apresentado lá, se eu não me engano, foi Aeroporto. Mas por volta da década de 1980, por exemplo, o Cinema Veneza exibiu durante várias semanas, se não me engano, de 4 a 6 semanas, ele exibiu um musical chamado Hair, né? Esse musical ele fez muito sucesso, inclusive pega aquele período ali do fim da ditadura militar. Então o musical também tem essa ideia, por exemplo, de lutar contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade e tal. Então ele pega um período muito interessante aqui no Brasil, de forma que esse filme acaba fazendo muito sucesso. Várias pessoas, milhares de pessoas assistiram esse filme lá no Cinema Veneza, né? E a gente recebeu aqui no canal uma pessoa, né, um comentário de uma pessoa que afirma que saiu dessa sessão do Veneza, né, e o Kleber Mendonça Filho, ele apresenta também esse período do Veneza, né, o surgimento do Veneza, o lançamento do Cinema Veneza como o cinema mais chique da cidade. Para você que não mora em Recife, por exemplo, Recife é conhecida, né, como a Veneza brasileira, justamente por causa da quantidade de rios que tem, e os rios cortam a cidade. Então, o que acontece? Esse Cinema Veneza, ele chega com essa premissa, né, de ser muito chique e tal. Eu lembro de ter assistido um filme nesse Veneza quando eu era muito pequeno, mas eu não vou conseguir saber exatamente qual é o filme, né? O primeiro filme que eu assisti, por exemplo, foi o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, em 1989, tá? Eu tinha 4 anos de idade, não, tinha 3 anos de idade quando eu assisti esse filme. Eu tenho uma lembrança clara de assistir esse filme daí num dos cinemas, ou foi no Veneza ou foi no São Luís. Foi os do centro do Recife, foram os 2 cinemas que eu acabei visitando. Depois eu visitei também o Teatro do Parque, tem cinema da Fundação também, né? Mas tem o Teatro do Parque que posteriormente se transformou num cinema periodicamente e tal. Mas falando sobre o Veneza e falando sobre o Cinema São Luís, foram os 2 que eu visitei. E a gente recebeu aqui no canal uma pessoa que afirma, né, que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, vou procurar e vou deixar também o link abaixo. Uma pessoa que afirma que saiu de uma das sessões do Cinema Veneza, ele estava assistindo exatamente esse filme Hair, provavelmente foi ali pelos vídeos de 1980, e ele sai e ele se encontra ele conhece uma mulher loira lá nesse cinema, e essa mulher, se não me engano, conduz ele para o cemitério de Santo Amaro, e a gente suspeita supostamente que ele esteja falando
sobre a Galega de Santo Amaro, né, que é uma lenda urbana que tem aqui em Recife e tal, próximo do cemitério de Santo Amaro. Aliás, é uma lenda que está completamente interligada ao cemitério de Santo Amaro, né? Porque muita gente acredita que a Galega de Santo Amaro teria sido enterrada lá, né? Já que, pela quantidade de relatos, né, várias pessoas dizem que ela costuma seduzir esses homens e conduzir eles para dentro do cemitério, e de lá várias pessoas vão dizer que ela desaparece, outras pessoas vão dizer que ela vira uma caveira, por exemplo, né? Que ela aponta para um determinado túmulo e depois vira fumaça. Então são várias histórias que a gente escuta acerca disso, né? A gente que acaba pesquisando essa questão de lendas e escutando inúmeros relatos. Um desses relatos teria sido sobre um rapaz que saiu lá do Cinema Veneza, né? E ele teve que andar alguns metros, talvez aí mais ou menos de 1 a 2 quilômetros, né? Para chegar próximo do cemitério de Santo Amaro. Ele estava sendo acompanhado supostamente por essa galega de Santo Amaro e teve uma experiência sobrenatural dentro do cemitério, tá? Então eu vou procurar esse vídeo e vou deixar aqui abaixo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, né, que ficou sendo um mistério para mim, foi o seguinte. Eu só fui, né, isso aí eu tô falando com toda certeza, eu só fui para 2 cinemas aqui do Recife, que foi o Cinema São Luís e o Cinema Veneza, né, como eu falei. O que que acontece, né? Uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava assistindo esse filme do Kleber Mendonça Filho, me bateu um déjà vu quando ele mostrou, por exemplo, um cinema chamado Arte Palácio. Este cinema, eu sei que eu nunca fui para ele, tá? Isso aí eu sei. Eu nem lembrava que esse cinema tinha existido. Provavelmente eu nunca tomei conhecimento de que este cinema teria existido, né? Me bateu um déjà vu por quê? Porque eu estava dormindo, acho que já faz mais ou menos uns 2 anos atrás, e eu sonho praticamente todo dia, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que tem um sonho em específico que ficou na minha mente, eu não sei porquê, porque ele não tinha nenhum significado especial, né? Abrindo parênteses aqui, como eu sou psicanalista, eu costumo fazer a interpretação dos meus sonhos com muita frequência, né? Então, eu teria sabido, por exemplo, se aquilo tivesse um significado especial do ponto de vista psicanalítico, né? Do ponto de vista do conteúdo inconsciente, por exemplo. Mas era um sonho que ficou marcado na minha memória porque ele era muito real. E eu entrava num cinema. Neste cinema eu entrava justamente pela lateral do cinema, né? E chegava na frente assim do balcão, né? Onde tinha bilheteria. E eu escolhia mais ou menos qual era o filme que eu ia assistir. Eu não consigo lembrar quais eram os filmes que estavam disponíveis, mas eu fazia esse movimento de entrar lá e via que tinha uma fila e tal. Olhava a localização, por exemplo, de onde é que eram as salas. Uma coisa extremamente curiosa, para dizer, no mínimo tenebrosa, é que quando eu estava assistindo esse documentário, eu vi cenas do Arte Palácio, que eu não sabia que existia, mas que era exatamente igual ao que eu tinha visto no sonho. Exatamente igual. Inclusive eu estava assistindo com minha esposa e falei, rapaz, impressionante que eu já vi esse cinema, eu já estive nesse cinema, mas em sonho. Não tive pessoalmente nele, né? E isso foi uma coisa muito curiosa, assim, quando eu estava assistindo esse filme, justamente por causa disso, por causa da questão de que eu tive esse sonho não teve nenhum significado do ponto de vista psicanalítico, é como se eu já tivesse estado lá e eu só pude perceber que existiu realmente um cinema ali próximo da Dantas Barreto, né, na Guararapes e tal, justamente, aliás, tiveram alguns, né, o Trianon, um cinema moderno, mas eu tenho certeza que eu sonhei com o Arte Palácio, isso aí é fato. Eu não só sonhei, como eu entrei, a entrada mais ou menos é da mesma forma. Eu entrei lá e as filmagens do Kleber Mendonça, né? Kleber Mendonça Filho, quando ele filma dentro, por exemplo, do Arte Palácio, é exatamente igual ao que eu visitei num sonho. Então isso é uma coisa que me chama a atenção, talvez isso explique inclusive até o porquê que eu me interesso um pouco pela história de Recife, né? Eu tenho uma relação realmente afetiva assim, com a história de Recife, não só do centro de Recife, mas a questão dos engenhos e tal, e por aí vai. Então, alguns vieses espirituais, né, trazem uma explicação que seria razoável para essa experiência que eu tive. Voltando à questão do fantasma, do fantasma do documentário lá, né, do Kleber Mendonça Filho, ele vai dizer que ele tirou a foto na sala lá de Boa Viagem e quando ele revelou essa foto, saiu exatamente esse retrato desse fantasma.
E ele também vai relatar, não no documentário, mas em entrevista, né, que era um período onde ele estava vivenciando algumas situações que eram inusitadas, podiam ser interpretadas como sobrenaturais. Ele não dá maiores detalhes de quais eram essas experiências, mas ele fala que ele estava num período de vida onde ele estava vivenciando muito essas experiências inusitadas, insólitas e por aí vai. E neste mesmo período é o período em que ele tira essa foto. Muita gente, né, amigos dele, ele vai dizer que essa foto começou a se espalhar por entre os amigos e tal. As pessoas ficaram achando aquilo tudo muito fantástico, né? As pessoas ficaram em êxtase quando assistiam quando viam aquela foto revelada com aquele retrato daquele fantasma, e começaram a pedir para que ele fosse num centro espírita, começaram a pedir para que ele procurasse um médium e tal. Pelo que eu entendi, ele não chegou a fazer isso, tá? Mas apesar de não fazer isso, ele afirma categoricamente que sim, aquilo é um fantasma. Então, como o próprio repórter colocou e como eu ia colocar aqui também, né, quando eu estava planejando esse vídeo, né, com um suposto fantasma, eu estou tratando como fantasma porque o dono da foto, Kleber Mendonça Filho, afirma categoricamente que sim, que aquilo é um fantasma, que ele conhece a câmera dele e que ele não tem dúvidas, apesar de não ter formação religiosa, de que aquilo trata-se de uma fotografia que registrou algo sobrenatural. Mas se você acredita em todas essas histórias que a gente citou aqui, ou você acha que tudo isso não passa de imaginação nossa, né? Espero que você comente aqui abaixo para que a gente possa interagir com você. Dá uma olhada nos links que eu deixei aqui abaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu espero que, assim como eu, você também tenha bons pesadelos.